de 95, eu trabalhava na prefeitura de Resende. Eu era da assessoria de comunicação e de lá, do outro lado da história, eu pude acompanhar quando a Volkswagen Caminhões e Ônibus escolheu Resende para sediar o seu investimento. A busca dessa casa acabou atraindo a atenção de pelo menos 40 cidades do Brasil. O então prefeito da época, Augusto Leivas, disse que até a Argentina fez uma proposta para a Volkswagen do Brasil, né? Mas no fim mesmo a disputa ficou entre Resende e São Carlos, né? E tem registros de época que a cidade de São Carlos chegou até a puxar novenas. Um padre lá de uma igreja lá de São Carlos fez uma série de novenas para atrair a fábrica para lá. O final foi feliz porque Resende ganhou a fábrica de caminhões e ônibus, né, que ia inaugurar esse processo único do consórcio modular, e São Carlos ficou com uma fábrica de motores. A Volkswagen do Brasil tinha a ideia também de montar uma fábrica de motores. Então até hoje São Carlos tem a fábrica de motores e Resende ficou com a fábrica de caminhões e ônibus. A escolha de Resende, ela se deu primeiro por critérios técnicos, tá? A cerca de 300 quilômetros de São Paulo, cerca de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, muito perto também de outros grandes centros como Belo Horizonte. A questão logística também foi muito importante, porque a fábrica ela fica próxima ao Porto de Sepetiba, fica próxima à rodovia Presidente Dutra, então praticamente 40% do PIB brasileiro passa pela Dutra, então isso era muito estratégico, né? A Dutra também conectava com a grande maioria dos fornecedores. Então você tinha os critérios técnicos, tinha também a questão de Resende ter uma boa infraestrutura, então Resende tem o sistema 3S, né? Que proveria, digamos assim, a mão de obra, qualificaria a mão de obra para... Resende também conta ainda com boas faculdades e universidades, isso também foi um diferencial. Resende também oferecia algumas vantagens, porque o empresário, né, o Luiz Eduardo Monteiro da Costa, ele ofereceu a doação de um terreno, esse terreno originalmente de 2 milhões de metros quadrados, hoje nós ocupamos 1 milhão. Então havia toda a questão das vantagens geográficas, as vantagens de infraestrutura e a boa vontade reinante. Essa boa vontade se ampliou à medida que esse leilão começou a acontecer. Quando o leilão começou, obviamente São Paulo não queria abrir mão de mais um empreendimento automotivo, São Paulo foi aumentando as apostas, outros estados também foram fazendo ofertas, e aí o que aconteceu? O nosso acesso da Dutra até a fábrica, o terreno para esse acesso foi doado por um empresário da região. A estrada foi feita pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. O sistema de fibra ótica, o governo federal se comprometeu a prover, porque apesar de se chamar polo industrial, o polo de Resende era praticamente uma fazendona. Então foi criado um sistema de fibra ótica, linhão de grande capacidade de energia ficou a cargo de Furnas, né? Houve um apoio assim muito grande do governo federal, né? Na época o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele realmente achava que a fábrica traria uma prosperidade para uma região do estado do Rio que estava com a economia estagnada. Então a região de Resende ali, o sul fluminense, estava passando por um período de crise muito forte. Então ele realmente, Fernando Henrique, apesar de morar em São Paulo, nascido no Rio de Janeiro, ele realmente acreditava que a saída da Volkswagen, né, para Resende traria muitos benefícios para a região. Então houve benefícios estaduais e acabou que a melhor oferta venceu, porém também, digamos que com um empurrãozinho do presidente na época. O anúncio foi feito numa coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, né, julho de 95, a presença do governador, então o governador Marcelo Alencar, então o prefeito Augusto Leivas, o vice-presidente Miguel Jorge, né, da Volkswagen do Brasil, né, então esse foi o primeiro momento mesmo, um anúncio, né, que já foi um grande anúncio nacional, né, presença da imprensa, toda a imprensa querendo entender como assim, né, era um paradigma sendo quebrado, porque São Bernardo do Campo,
Santo André, enfim, as cidades do ABC eram muito fortes, atraíam muito investimento, e de repente você escolhe o Sul Fluminense, que não tem nada. O Sul Fluminense tinha uma indústria química quase morrendo e tinha também uma indústria avícola quase também terminando. O maior empregador, o maior gerador de emprego lá era a Academia Militar das Agulhas Negras, né? E ali mais perto, o empreendimento mais próximo era em Volta Redonda, mais ou menos 30 quilômetros dali, a Companhia Siderúrgica Nacional. A fábrica foi concebida para montar até 40 mil veículos ano em 2 turnos, né, empregando em torno de 1.500 pessoas. Hoje nós temos capacidade para 100 mil, nós temos praticamente entre 4.500 e 5.000 colaboradores, dependendo do ritmo da produção. Nós temos 6 ciclos de investimentos consecutivos, 7,5 bilhões de reais ao longo de todo esse tempo, desde que a decisão de se fazer a fábrica foi em Resende. Então foi tanta coisa legal, um ciclo virtuoso tão longo, que é bacana pensar que você fez parte disso de alguma forma. Tanto como eu fiz, quanto o nosso time faz, né? Cada um testemunha um pedacinho dessa história. Ocorre que eu testemunho um trecho mais longo, né? Até pela minha idade, mas foi muito legal.